Boa noite, galera. Boa noite, mamães. Boa noite, mulheres que estão me assistindo, mulheres que estão me acompanhando aí nesse mês de maio. Uma ótima noite, uma ótima quinta-feira. Essa quinta-feira aí fria, né? Mas com muito propósito. Então, estamos encerrando as lives do mês de maio, nesta quinta-feira, dia 29 de maio. Lives que teve como objetivo falar da maternidade com propósito, né? Então foram assim momentos incríveis, experiências, aprendizados, e estamos aqui para encerrar essa série de lives. Porém, antes de eu continuar falando, como eu acredito que muitas pessoas ainda assistirão essa live, porque ela vai ficar gravada, eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Luciana Carneiro, eu sou mulher, uma mulher com propósito, eu sou uma esposa que ama o seu esposo, Matheus Carneiro, eu sou uma mãe, mãe do Leonardo, do Gustavo e da Luana, eu sou a avó do Theo, do Gabriel e do Ravi, e eu sou cristã, que serve a Cristo. Eu sirvo a Cristo aqui na comunidade Vida Plena de São José dos Pinhais, e assim eu estou aí, meio século de uma vida com propósito. O objetivo das lives foi com base no meu livro que eu escrevi, um livro que Deus me deu com muito propósito, um livro abençoado, foi um presente de Deus para minha vida, e que eu publiquei ele o ano passado, e o lançamento dele foi bem no dia 5 de agosto de 2024, o dia que eu completei 50 anos. Eu pude publicar o meu livro, Meio Século de uma Vida com Propósito. E realmente eu tenho vivido. Eu tenho vivido nesse tempo aí uma vida com propósito. Uma vida que Deus me escolheu, foi o tema da nossa primeira live. Deus me escolheu, né? Eu sou escolhida no ventre. E a gente começou falando disso porque antes de sermos mães, somos filhas. E eu sou uma filha amada e escolhida por Deus, desde o ventre da minha mãe. Essa é a palavra que Deus me deu, é a minha palavra rema, que eu ando com ela, aonde eu vou, aconteça o que acontecer, eu declaro ela onde eu passar. E a segunda live foi sobre a maternidade precoce, onde eu contei um pouquinho para vocês aí sobre a minha maternidade na adolescência. E antes de falar da maternidade, eu dei alguns conselhos aí para as meninas dessa geração. Falei aí da importância de guardarem o seu coração em Deus, de entregarem o seu caminho ao Senhor, confiar nele, que o mais ele fará, ele providenciará, porque uma das razões da maternidade precoce é porque meninas, adolescentes, jovens com um coração machucado, um coração vazio, um coração que se sente sozinho e precisa ser cuidado, acaba se entregando aos primeiros sentimentos que aparecem, ao primeiro eu te amo, e nessa acaba aí se precipitando e engravidando. Então, na segunda live, eu deixei esse conselho aí para as adolescentes: guarde o teu coração no Senhor, confia nele, né? Entrega teu caminho ao Senhor e ele vai providenciar. Mas dentro disso, daí eu conversei com as mães que tiveram a experiência da maternidade precoce, né? Assim como eu. Eu engravidei com 16 anos, tive meu primeiro filho, Leonardo, com 17, e vivi assim momentos intensos, né? Momentos assim que foram desafiadores. Porém, quando eu voltei para Jesus e eu fui estudar a questão toda da maternidade precoce, eu encontrei a história de Maria, né, a mãe de Jesus, que foi uma jovem que teve uma maternidade na adolescência e na pré-juventude, e ela cumpriu o maior propósito da humanidade. Ela foi mãe do Salvador, ela aceitou a missão, e a maternidade dela foi uma maternidade com propósito, né? Então, hoje nós somos salvas, estamos aí debaixo da graça, porque Maria um dia disse sim para a sua missão da maternidade e cumpriu o propósito. Terceira live foi sobre a maternidade solo.
Contei a minha história da minha segunda gravidez, né, numa situação totalmente adversa, num momento em que eu estava muito fragilizada, me sentindo muito sozinha. Acabei engravidando de uma pessoa que não tinha nada a ver comigo, mas aconteceu. E essa maternidade solo me fez vencer muitos desafios, muitos. Graças a Deus, fruto dessa maternidade, eu tenho aí o Gustavo, que é uma bênção, né? Vai completar 30 anos. Por causa dele e por ele, eu vou para a presença de Jesus muitas vezes, né? Então, assim, foi uma maternidade que realmente me fez voltar para o Senhor de uma maneira intensa, porque eu descobri que sem Deus, né, não tem como. E dentro da maternidade solo, eu trouxe a história de Agar, né, que foi a serva de Sara e Abraão, que teve uma maternidade solo. Mas assim, quando ela se sentiu sozinha, quando ela se sentiu abandonada, quando ela se sentiu rejeitada, com um filho nos braços, sem saber o que fazer, ela foi encontrada pelo Senhor. O Senhor a viu, o Senhor a protegeu, o Senhor cuidou dela. Então, pude deixar uma palavra aí para as mães solos que o Senhor a vê. E dentro dessa palavra eu também falei para várias mulheres, não só quem é mãe, mas quem vive aí, né? Vive essa, essa mulher solo, né? Vamos assim dizer. E foi incrível também. Graças a Deus, tendo bastante feedback de mulheres que estão me assistindo, que estão me acompanhando, que estão se identificando. E é esse o meu propósito, gente. O propósito das lives, de eu estar aqui com vocês, é poder transmitir tudo o que eu tenho vivido em Deus, tudo o que eu tenho aprendido com o meu Pai, tudo o que eu tenho cumprido nesse meio século de uma vida com propósito. E eu estou recomeçando mais meio século, né? Então, estou aí prestes a completar meus 51 anos, né? Em agosto completo 51 anos. E eu falei para Deus que eu quero começar meu segundo século de vida com maturidade, que é o nosso tema de hoje. Maternidade com maturidade. Então eu tenho buscado isso em Deus. Eu tenho falado, Senhor, eu quero essa maturidade. E diante disso, vou contar um pouquinho para vocês o que é a minha maternidade com maturidade. Então, se você ainda não compartilhou esse link com amigas, com mulheres que querem conhecer um pouquinho mais da minha história, eu vou te pedir agora, compartilha, né? Clica aí no aviãozinho, manda esse link dessa live para mulheres que você conhece, que precisa conhecer a minha história. Por que eu digo precisa? Você que está me assistindo, com certeza, você é uma mulher que conhece já um pouquinho da minha história. Porque geralmente quando a gente se interessa por uma live é porque a gente já tem noção do que se trata. E todas vocês que estão aqui estão com esse propósito. Vamos ouvir um pouquinho a Lu, mais um pouquinho, né? E eu estou aqui para que Deus me use na tua vida. Mas você pensa assim, poxa, bem que alguém, aquela amiga minha, a minha irmã, a minha mãe, enfim, aquela pessoa, aquela mulher precisa ouvir um pouquinho da história da Lu. E então encaminha para ela o link dessa live para que ela esteja aqui com a gente assistindo, acompanhando e a gente possa ter uma noite aí bem gostosa de aprendizado. Bom, gente, então hoje eu vou falar da minha maternidade com maturidade. Será que eu já tenho bagagem para isso? Mãe de 3 filhos? Avó de 3 netos? O que vocês acham? Vocês acham que eu já tenho autoridade para falar do assunto? Bom, vamos ver. Primeiro, contei para vocês nas outras lives como foi as minhas outras gravidez, né? A minha primeira e minha segunda gravidez. E hoje eu não posso deixar de contar para vocês como que iniciou. Opa, passou um carro bem rapidinho aqui. Como que iniciou a minha terceira maternidade? Aqui entra a minha história de amor, né? Aqui entra a provisão de Deus na minha vida, né? Aquele que Deus escolheu para que viesse caminhar comigo, para que a gente cumprisse o propósito junto.
que é a minha história de amor com o Matheus Carneiro, né, que é meu esposo. Hoje a gente está aí vencendo os desafios juntos, né? Porque os desafios, enquanto a gente estiver aqui nessa caminhada, nós vamos ter. E o Matheus, ele veio acrescentar na minha vida. Hoje, quem olha, até quem conhece assim a gente, quando a gente conta um pouquinho como que foi o nosso início, não acredita que quando a gente se conheceu, o jeito que ele era e o jeito que eu era. Mas pessoas que já caminham com a gente aí desde sempre, né? É, tem a Lília da Lazuana, que eu vi que ela entrou aqui na live. Ela foi minha primeira líder e ela me pegou numa fase da vida assim que eu falava: Jesus, ou vai ou racha. Eu preciso correr para a tua presença. Né? E a Lília foi uma pessoa pontual que Deus escolheu para esse período. Ela faz parte dessa história. Eu tenho o vídeo, a fita cassete gravada do nosso casamento, e tem lá a imagem da Lília lá, né, me abraçando e, né, realmente fazendo parte daquilo que Deus estava realizando na minha história. Mas eu e o Matheus, aconteceu o seguinte. Vocês gostam de história de amor? Aquelas histórias assim, né? Love songs. é, aquelas histórias que a gente ouvia na Caiobá. Pelo menos eu ouvia antigamente, gente. Então, assim, aos 21 anos, 21 anos eu tive o Gustavo, né? E como eu contei na outra live, foi assim uma gravidez, foi o nascimento dele foi assim bem difícil. Eu estava bem sozinha. Se não fossem as pessoas pontuais que Deus colocou ao meu redor naquele momento, não sei se eu teria aguentado, né? Uma dessas pessoas foi minha amiga Isabel, que é a irmã do Matheus, e Deus usou muito ela na minha vida naquela época. E eu tive o Gustavo e eu estava me sentindo bem sozinha, bem carente. E 6 meses depois que o Gustavo nasceu, eu já estava morando em São José dos Pinhais, né? E o Matheus, ele veio morar na casa do irmão dele, que era praticamente grudada as casas que a gente morava ali. E ele veio morar. E deu uau, aquele olhar assim, né? Puxa, olha só que moreninho bonito, né? Olha só que gatinho. Tô sozinha, ele tá sozinho, ele também estava passando por um momento bem difícil da história dele, né? Assim, aí a história para ele contar, né? Quem sabe um dia ele conta. Mas nós dois estávamos assim sozinhos e vivendo situações bem difíceis. E ele veio. E aí, né, a Isabel, amiga, né, claro que ela viu que surgiu ali o interesse de ambas as partes e ela começou a investir, né, nessa história de amor. Né? Ela queria unir a melhor amiga dela com o irmão dela. Pensou, vamos ver se dá certo. E ali a gente começou a se aproximar. E a gente começou a se envolver, eu e o Matheus. A gente começou a se envolver. Só que assim, ó, nós dois estávamos com a vida destruída. Nós dois estávamos assim, o Matheus estava no alcoolismo, eu totalmente afastada de Deus, assim, na carência, fazendo tudo de errado. Mas a gente se uniu. Eu costumo brincar, né? Dois tranqueiras se uniram, dois assim improváveis. Eu lembro que uma vez até uma pessoa comentou comigo assim: vocês dois aí não tem chance não. Mas a gente se uniu e começamos a ficar, né? O famoso ficar. Dava vontade, a gente ficava, saía junto, bebia, bagunça. Quando não dava, cada um pro seu canto, enfim. E assim a gente iniciou a nossa história. E nessa a gente ficou por 3 anos. Sem compromisso, sem uma coisa muito séria, cada um tocando do seu jeito, né? Por 3 anos. Até que, quando fazia 3 anos que a gente estava nessa, eu começou assim, Deus começou a trabalhar no meu coração. Tipo, cara, o que eu tô fazendo na minha vida, né? O que é isso? Nesses 3 anos, muitas coisas aconteceram, muitas coisas.
em relação a tudo, tudo, né? No trabalho, a minha maternidade solo com o Gustavo, muitas coisas. E o Espírito Santo já começou a trabalhar no meu coração. Sabe quando você começa, sabe o filho pródigo? Eu imagino quando o filho pródigo colocou a mão na consciência, o que, que eu estou fazendo da minha vida? E aí eu lembro que nessas que o Matheus a gente ficava, a gente terminava, voltava, terminava, voltava, ficava, terminava. Daí a gente tinha terminado. E nessa de ter terminado, só que eu gostava, né? Claro, já era propósito de Deus, eu gostava muito dele. E eu resolvi, eu falei assim, eu vou atrás dele mais uma vez, vou tentar mais uma vez. E naquela época, né, a gente bebia bastante, e eu sabia o bar que ele bebia. E eu fui atrás dele num bar. E cheguei lá, né, nossa, você por aqui, né, você por aqui e tal. E daí começamos a conversar, né, e tal. Daí nessa fomos para casa e tal, e né, daí eu peguei. Aí a gente acabou conversando, falando, né, vamos ficar. E aí, daí naquele dia, Deus mandou a minha terceira maternidade, que foi a Luana. Eu engravidei da Luana no dia 5 de março de 1999. E quando eu vi que estava grávida, eu cheguei para o Matheus e falei, olha, ou agora a gente fica junto para valer, ou a gente encerra por aqui. Já tenho 2 filhos, já sei me virar, já, né? Já estou bem calejada, então assim. E ele, não, então eu praticamente intimei ele, falou, não, vamos ficar junto. Daí ele veio morar comigo. Aí, em julho de 1999, ele veio morar comigo, né? E ali a gente iniciou a nossa história. Porém, a Luana nasceu, tal, eu ainda não tinha voltado para Jesus, então a gente ainda teve aí um período bem difícil, assim, né? O Matheus no alcoolismo, eu afastada de Deus, também bebia bastante, assim, umas coisas bem, bem ruins. Porém, finalzinho de 2000 e... Não, deixa eu ver, 2000 e... Finalzinho, não, metade de 2001, aí o Espírito Santo me pegou. Né? Eu estava ali, estava morando com o pai da minha filha, tendo uma vida de casada, mas aquele vazio dentro de mim, algo assim, Deus, tem alguma coisa errada. E aí eu decidi voltar para Jesus. E foi onde eu fui lá para a Obra Nova Afonso Pena, da Igreja do Evangelho Quadrangular, da Igreja da Pastora Irene. Teve um domingo assim que a gente geralmente costumava se reunir para beber, e aquele domingo eu falei, não, hoje eu vou para a igreja. Peguei, né, me arrumei e fui para o culto. Não bebi e fui para o culto. E ali Deus me pegou. O Espírito Santo falou que ali era o meu lugar. Desculpa. Eu fui para a igreja. E eu falei, Deus, aqui é um lugar que eu nunca deveria ter saído. É aqui que eu preciso me firmar para poder realmente cumprir, né, o teu chamado, cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E eu voltei. E nessa de voltar para a igreja, daí foi onde eu conheci a Lília, né, e Deus começou a usar ela para me orientar, para mostrar o que eu precisava, as posições que eu precisava tomar, né, uma posição como mulher, como mãe, né, como profissional, enfim, ela foi me direcionando, realmente ela me pegou assim com amor, né, foi me ensinando, ela tirou o grosso de todos aqueles 10 anos que eu estava afastada de Jesus, e ali eu comecei, e daí foi onde ela me ensinou a questão da importância da aliança do casamento, e ela falou, né, que era necessário a aliança do casamento para eu trazer os meus filhos para a aliança do casamento. Ali iniciou a minha maternidade com maturidade. Porque uma das primeiras posições que eu tomei foi realmente fechar essa aliança em Deus para que os meus filhos entrassem para essa aliança com Deus. E, bom, aí eu falei, bom, então eu preciso casar, né? Então vou pedir o Matheus em casamento, né? Bem impulsivo, assim, né? E aí foi onde eu cheguei para o Matheus ainda estava no alcoolismo, né? Cheguei para o Matheus, finalzinho de 2001, e falei para ele, ó, é o seguinte, né, eu tenho aprendido isso, né, a gente precisa abençoar a nossa família, abençoar nossos filhos e tal.
O Mateus, gente, o Mateus foi um presente de Deus. Ele é um presente. O nome dele já diz, né? Presente de Deus. E ele foi o meu presente, porque assim, o Mateus, ele me aceitou. Ele me aceitou como eu era. Ele me aceitou, ele me amou. E ele cuidou de mim, como ele cuida até hoje, dos meus filhos, um amor pelo Leonardo, um amor pelo Gustavo, uma sabedoria e paciência para lidar com a situação de um pai vinha buscar, o outro vinha trazer, e o Mateus sempre ali, educado, atencioso, respeitoso, tanto comigo quanto com os meus filhos, quanto com os pais dos meus filhos. Então, assim, foi realmente um presentão de Deus na minha vida. E aí, quando eu cheguei para ele e expus essa questão de estarmos casados, para trazer os nossos filhos para a aliança do casamento, eu falei, a gente tem que casar. Ele, casar? Tá bom, né? Vamos casar. E aí ele falou, tá, a gente vai casar aonde? Qual a igreja? Daí eu falei, então, deixa eu te perguntar uma coisa, qual igreja você vai? Aí ele, eu sou católico. Eu falei, não, perguntei qual igreja você frequenta. É que você é católico, eu sei. Aí ele, não vou em nenhuma. Eu falei, então, eu sou evangélica e estou frequentando a igreja evangélica. Então a gente vai casar na igreja evangélica. Ele concordou, como ele é uma benção comigo, como sempre. E ali iniciou realmente uma mulher madura. Iniciamos ali, casamos, no dia 16 de fevereiro a gente casou no civil, de 2002, e no dia 16 de março, dia do aniversário dele, a gente casou na igreja. Uma cerimônia muito simples, né? A minha cunhada casou no mesmo dia, a Isabel, ela casou com o Marquinho, eu casei com o Mateus, os nossos filhos foram os pajes e as daminhas, né? Então, assim, o Leonardo e o Gustavo foram os pajes, a Juliana e a Isabela foram as daminhas. Uma cerimônia assim, muito simples, muito, mas cheia da presença de Deus. Ali, iniciando uma maturidade que eu não imaginava que eu ia ter. Uma coisa assim muito linda de Deus, sabe? Os sonhos de Deus para minha história. Ali se cumpria realmente o que Deus tinha feito, me escolhido no ventre da minha mãe. Ali ele estava iniciando essa promessa na minha vida, né? Porque de todos da minha família, dos meus irmãos, eu estava ali quebrando um ciclo de maldição de não ter casamento na família. Eu estava casando. E isso se sucedeu por tudo, né? Eu, da minha família, dos meus irmãos, tudo que a gente viveu, eu fui a que mais, tipo assim, tenho vivido assim os planos de Deus porque eu me posicionei. Sabe? Não que eu seja melhor, não, nossa, a Lu não está se achando, não, não, não. Eu me posicionei. Eu me coloquei assim realmente à disposição de Deus, porque eu sempre fui aquela pessoa, inclusive até a minha segunda líder, quando eu fui para a comunidade Vida Plena, eu sempre fui aquela pessoa assim que reconhecia os meus pecados rápido e já pedia perdão e já, né, e já chegava, que nem eu falava, ela falava para mim, a Adri falava para mim, Lu, você já chega assim, já, olha aqui, Jesus, então, né, se precisa eu me crucificar, eu pregar o martelo, tá aqui, né, tô me arrependendo, mas eu sempre fui muito intensa. E foi muito lindo, assim, sabe, o que a gente foi vivendo. Demorou ainda 4 anos para o Mateus se converter, né? Por 4 anos eu orei, jejuei, chorei, clamei, persisti e Deus me deu uma promessa daí em relação a ele, né? Um dia que eu nunca esqueço, até está no meu livro isso, se você ainda não adquiriu o meu livro, né? Meio século de uma vida com propósito, deixa eu pegar ele aqui. Meio século de uma vida com propósito. Aqui tem muito mais detalhes da minha história. Eu lembro que uma vez eu cheguei da igreja, eu tinha participado de um seminário de cura e tudo mais, o antigo Veredas, né? Veredas antigas e tal. E eu cheguei da igreja e o Mateus estava bêbado. Estava bêbado, assim, né? Desmaiado no sofá. Não tem problema de eu contar isso, tá, gente? O Mateus me libera, porque ele é um testemunho do poder de transformação de Deus, que Deus transforma. E eu cheguei e eu chorei muito aquele dia. Eu chorei muito, falei, Deus, eu não aguento mais isso, meu Deus, socorro, né? Eu vou para a igreja, eu volto.
E daí no outro dia ainda os vizinhos vieram comentar, nossa, como é que você aguenta isso? O Matheus estava caído lá na esquina, não estava se aguentando ir para casa, a gente que ajudou ele e tal. Aí, aquele dia eu chorei muito, daí foi onde eu fui, né, desabafar com a minha líder da época, que era a Lília, e falei, eu não aguento mais. E ela orou comigo. E ela falou, Lu, vamos orar e perguntar para Deus como que Deus vê o Mateus. Porque esse não é o Mateus que Deus criou. E a gente orou aquele dia, assim, com muita fé, sabe, com a Lília, com muito amor, com muito carinho. E aí ela tirou uma palavra. Ela falou assim, Deus vai transformar, porque eu estava me sentindo envergonhada, vai transformar a tua vergonha em dupla honra. Eu vejo o Mateus de terno e gravata servindo na igreja. Nossa, aquilo me deu uma esperança, me deu assim. Ali eu já percebi que realmente eu estava com um pouco mais de maturidade, eu já estava mais assim, íntima de Deus. E eu peguei aquela palavra. E foi aquela palavra que eu comecei a orar pelo Mateus. E glória a Deus, 2005, daí a gente estava na igreja do Evangelho Quadrangular ainda, e o Mateus foi para o encontro com Deus, ele foi para o encontro com Deus pela vida plena já, naquela época era feito junto, ele foi para o encontro com Deus na sexta-feira, ele bebia, fumava, estava nem aí para a vida, e ele foi, naquela época era na chácara, e no domingo ele voltou convertido, transformado, restaurado. Então, e se converteu assim, gente, ó, de repente. Claro que o de repente de Deus leva tempo, né? Eu orei 4 anos para isso. E ali, graças a Deus, foi incrível, que daí a gente começou a caminhar junto, a maturidade foi vindo, maturidade com os filhos e tudo mais. Teve os desafios? Teve, gente. Não foi fácil. Por quê? O inimigo, ele não queria isso, né? Os planos do inimigo é matar, roubar e destruir. E ele queria destruir essa questão da família, da maternidade. Então, assim, os meus filhos, eles cresceram, né? Daí, aí, em 2006, a gente foi para a Vida Plena, uma direção de Deus, né? Foi algo assim, realmente um chamado de Deus. Precisou acontecer umas situações para me impulsionar para ir para a Vida Plena, e eu fui. Glória a Deus por isso, né? Estou até hoje servindo e cumprindo o chamado. Mas vieram os desafios, né? Vieram os desafios de ser uma mãe de adolescente. O Leonardo, ele cresceu com o pai, daí a madrasta, né, que foi uma mãe drasta para ele, abençoou muito a vida dele. Então, assim, né, louva a Deus pela vida da Patrícia, que né, no dia do casamento do Leonardo, nós duas entramos com o Leonardo, levamos o Leonardo para o altar, e foi muito lindo. Eu sou grata a Deus por quem Deus colocou na vida dos meus filhos. E maternidade com maturidade é isso, né? É reconhecer pessoas que Deus colocou na nossa história para abençoar nossos filhos, para abençoar a nossa geração. E ter, sabe, que nem assim, a questão de, de como foi a minha maternidade, um filho de cada pai, julgamentos vieram, mas maior foi a graça de Deus. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Deus aí transformou a minha história e colocou pessoas na minha vida aí, como a Patrícia, que me ajudou a cuidar do Leonardo e que é uma benção, né? Eu louvo a Deus pela vida dela. E daí o Gustavo, né, com a gente ali, cresceu junto com o Mateus. Claro que teve muitas falhas no processo por conta de imaturidade, porque a gente não alcança a maturidade da noite para o dia. É um processo, gente. Hoje eu estou aqui falando de maternidade com maturidade, mas ainda em processo. Ainda eu tenho que trabalhar dentro de mim muitos sentimentos, muitas coisas, agora como vó, né? Agora já sou vovó, então eu tenho que saber, tem que ter sabedoria. A sabedoria tem que continuar vindo. Então, teve os desafios da adolescência, principalmente da parte do Gustavo e da Luana, né? Mas o Mateus sempre ali do meu lado, né? Sempre ali me dando força, andando junto.
e a gente vencendo os desafios juntos. E glória a Deus, hoje eu posso dizer assim que os meus filhos são uma bênção, os meus filhos estão alicerçados na palavra, né? Eles acabaram se afastando da igreja, né, por, enfim, detalhes daí que é da vida deles, um dia, quem sabe, eles contam, mas eles acabaram se afastando, eu já chorei muito por isso, né, como mãe você quer ver os teus filhos seguindo o caminho correto, o caminho, né, de Deus, trilhando o caminho, e por muitas noites, quando eu fui chorar pela vida deles, situações que eu estava vivendo realmente desafiadoras como mãe, né, mãe de adolescente, aí teve uma vez que, claro, né, a minha amiga Isabel Belloni, Deus usou ela para me dar uma palavra, que é a palavra que eu tenho para os meus filhos, Jeremias 31:16, que era para eu enxugar minhas lágrimas, que os meus filhos estavam voltando da terra do inimigo. Então, e eu oro essa palavra o tempo todo, e esse ano, né, numa semana de jejum corporativo na igreja, Deus me deu a continuidade dessa palavra, que a continuidade desses versículos é os meus filhos que vão orar. Então, assim, eu creio que eles já estão salvos, eles são bênção, eles são uma geração santa, né, eleita por Deus, abençoada. Então, eu louvo a Deus por essa maternidade com maturidade. Estou no processo. É isso que eu quero que vocês gravem dessa live. A maturidade, ela, enquanto nós estivermos aqui, a gente não alcança a maturidade completa. Todos os dias, a gente aprende um pouquinho mais. Como mulher, como mãe, como filha. Gente, vocês acreditam que agora que eu estou alcançando a maturidade de filha, sabe? Agora que eu estou vivendo realmente como filha, né? O relacionamento com a minha mãe, e estou aprendendo, entendeu? Então, assim, é um processo. Então, para você, mamãe, seja mamãe de um bebezinho, grávida, você que está grávida aí, você que está grávida, você tem um privilégio muito grande de já declarar desde o ventre que a tua geração é uma geração santa, né, eleita, escolhida por Deus. Então você já pode ali declarar bênção. Se você está grávida, meu Deus, você tem um privilégio muito grande, muito, muito, muito. Eu não tive essa maturidade lá atrás. Não tive nenhum dos três. Mas Deus teve graça e misericórdia de mim, que depois eu consegui reverter muitas coisas. E você, filho pequeno, meu Deus, aproveite, eles vão crescer. Eles vão crescer. Se você está aí descabelada, pensando, meu Deus, eu não aguento mais, socorro, Deus. Deixa eu te dizer, eles vão crescer. Tá? E o descabelar vai ficar diferente. Você vai ficar descabelado do mesmo jeito, mas daí vai ser diferente. Você vai dizer, por que ele, né, não volta a ser neném? É aquela velha história, né? Ai, quando é pequenininho dá vontade de comer, quando cresce, fala, por que eu não comi? Né? Para evitar tantas coisas, porque assim, quando eles crescem, né? Aí a gente tem que, até a fase da adolescência, a gente tem o domínio, a gente consegue ainda reverter. Eu falhei muito nessa fase, falhei muito, né? E peço perdão para os meus filhos. Porém, a fase, quando eles já são adultos, nós, como mães, maternidade com maturidade, cheira a flor e assopra a vela. Porque daí você olha as escolhas deles, aí você tem que respeitar as escolhas deles e, enfim, é com eles. Né? Você só ora, você só abençoa. E segue. Gente, vocês já pararam? A gente fala muito de Provérbios 31, né? A mulher virtuosa. Mas daí só que a gente pega mais lá de Provérbios 31, do 10 ao 31, né? Só que tem uma riqueza no versículo, do versículo 1 até o 3. A mãe do rei Lemuel. Vocês já pararam para meditar nessa passagem? Que maturidade dessa mulher aconselhando seu filho, que já era um rei. Então, a maternidade com maturidade chega nesse nível de aconselhamento, de estar ali disponível para conversar, para aconselhar.
Gente, quero dizer uma coisa, eu tô aprendendo, tá? Porque de repente os meus filhos devem ter mãe, né? Daqui a pouco eles entram aí comentar aí, mãe, mas eu tô aprendendo. Inclusive, estar aqui hoje, dando a minha cara a tapa aí para falar de maturidade, na verdade, eu estou aprendendo. Eu estou para dizer que agora eu entrei numa fase de aprender ainda mais essa maturidade. Mas a mãe do rei Lemuel, ela deu conselhos assim, ó. O importante conselho que sua mãe deu a ele. Meu filho, o que você está pensando? Filho que gerei e dediquei a Deus. Não esbanje seu vigor com caçadoras de fortuna, mulheres, né? Enfim, ali ela começou um momento de conselho para o seu filho que é lindo, que a gente precisa buscar essa sabedoria. A gente pensa lá da mulher virtuosa só a partir do versículo 10. Mas desde o primeiro versículo de Provérbios 31, tem um ensinamento de sabedoria para que a gente possa ter essa maturidade, essa maternidade com maturidade. Bom, gente, então o que eu quero deixar da live de hoje é que a gente está no processo. A maternidade com maturidade é um processo. Mas eu quero que vocês gravem. Mamães, mulheres que ainda vão ser mamãe, grave o seguinte. A maternidade, ela é um altar de adoração a Deus. Seja ela em qualquer fase. Durante a gestação, até quando você for avó. Então, grave isso, guarde isso no seu coração e é isso que eu tinha para deixar para vocês com maternidade e maturidade. Mas, gente, ó, eu preparei um e-book aí que vocês me acompanhem, porque eu vou falar sobre esse e-book para vocês terem aí um resumo das nossas lives. Para vocês aí crescerem ainda mais. Nesse e-book ele tem um devocional, ele tem ali todas as palavras, né, que a gente compartilhou aqui na live, né, as referências bíblicas, para vocês lerem e meditarem e se alimentarem da palavra de Deus como mães. Mas grave o seguinte, a maternidade é um altar de adoração a Deus. Você é uma adoradora. Guarde isso. E agora, para encerrar nossa live, né, eu estou aqui com a minha auxiliar, a Luana, que vai me ajudar, né, a fazer o sorteio. Porque essa parte daí tem que ser mais tecnológica. E ainda estou no processo, né, Luana? Yes. Então, nós vamos agora ao sorteio. Quem aí quer sorteio? Quem aí? Quem aí? Vocês lembram quais são os brindes? Aham. Aham. Tá, então eu vou ver aqui quem comentou. Vamos lá. Acompanhar. Quanto a Luana aí? Sim. Quero agradecer, gente, vocês que têm me acompanhado, que têm estado comigo. Quero dizer que, né, de repente, tem uma amiga que ela não tem Instagram. Eu estou deixando salvo no meu YouTube, no meu canal do YouTube. Olha só, sou, né, youtubeira aí. Mas deixa eu ver aqui quem que comentou. Não, tô falando da internet. Uhum, Pode descer mais um pouco. Uhum. Teve a Carol que comentou, a Bebela. A Bebela, ai, fofinha. Muito linda a Bebela. Deixa eu ver aqui. Ó, o Bernardo me dando oi. Olha o Bernardo, gente. O Bernardo é um menino muito querido, muito querido. Eu fui professora dele aí o ano passado. E assim, pensa num menino inteligente. É o Bernardo. Então, olha aí. Ó, a Bebela falou, adoro. A Elis falou, amém. A Carol, eu tô nessa, descabelada, com os dois pequenos. Deus te abençoe, minha amiga. Mas vai passar essa fase, tá? Fica firme que você vai ver que a maternidade é um altar de adoração. Você vai chegar nessa fase. A Jane falou, Do sorteio. Do sorteio. Ah, tá. Vamos falar do sorteio. Elas estão falando que agora estou esperando o sorteio. Muito bem. A gente está carregando tá os chique comentários essa prof. aqui. Olha só que linda. A gente está carregando aqui para fazer o sorteio para vocês. Isso aí, Carol, confia, tá? A base para uma maternidade aí com propósito é isso aqui, ó. Esse é o nosso manual. A hora que você se aprofunda nesse manual que Deus deixou pra gente, não só como maternidade, mas como mulher, como profissional, enfim, vai para a Bíblia e ela vai te ajudar bastante. Lá, eu já estou na fase vovó. É tão gostoso, né, Jane? Muito bom. Essa fase de vovó aí, maravilhosa.
A Mi, live abençoada. Isso aí, meninas. A Carol. Ai, obrigada, gente. Obrigada porque vocês me incentivam. Me inspiram a querer produzir mais. Estou aí com umas ideias aí para o mês de junho, né, para o segundo semestre de 2025, para a gente poder estar edificando uma outra aí, e acompanhando e crescendo, enfim. Obrigada por todo o incentivo. E depois comentem, tá, gente? Comentem, compartilhem quando a live estiver gravada, para que mais mulheres possam estar ouvindo essa questão da maternidade. Gente, que é um presente de Deus, é um presente, faz parte da mulher, sabe? É lindo como Deus criou tudo. Tá tudo certo aí? Como é Já que tá? carregou os comentários. Vamos ver quem vai ganhar. A gente vai ter 6 ganhadoras. Então, quais são os prêmios para quem acompanhou? Um ensaio de fotos. Se eu estiver errada, me corrija, Mariana, que você tá aí, eu sei. São 10 fotos tratadas que ela vai semear na vida de vocês. Daí, quem for a grande ganhadora do ensaio de fotos. O ensaio externo. Segura a mãe assim. Vai ganhar um procedimento com a Nicole. A Nicole faz procedimentos na sobrancelha. Ou lash lifting, né? Que daí é nos cílios. A Nicole semeou 2 procedimentos. Então, no caso, vão ser 2 ganhadoras com a Nicole, que daí pra poder escolher o procedimento com ela. E uma esmaltação em gel com a Ana Cordeiro Nails. Aqui. O primeiro que vai ser o sorteado vai ser esse aqui, é o kitzinho com alguns itenzinhos de cuidado, né? Vai ter um corretivo, um perfuminho, um creme da Exalt, nossa parceira também. E, né, o mais esperado, um livro autografado da nossa escritora. Então, vamos lá. A gente vai começar sorteando. Peraí que eu bloqueei a tela aqui. Os mimos da Exalt, tá? Aqui. Eu vou só falar a sequência daí, porque, se eu não me engano, ele vai sorteando automático. Aqui daí eu vou mostrando para vocês a tela. O segundo prêmio vai ser um procedimento com a Nicole. Vou deixar na ordem aqui para eu não esquecer. O terceiro vai ser uma esmaltação em gel. O quarto, um prêmio, mais um procedimento com a Nicole. O quinto, o ensaio. E o sexto, o livro, tá bom? Então, eu vou começar sorteando aqui. Porque como é automático no site, não posso parar no meio para falar quem foram as ganhadoras. Então, aqui, o total foram 180 comentários. Olha que benção. Vai ficar espelhado aí para vocês, mas eu tô narrando aqui. Então, vou confirmar aqui. E vamos começar. A primeira ganhadora, que vai ser dos mimos da Exalt. A ganhadora foi... tá na sequência, gente. A ganhadora dos mimos da Exalt foi a Amina. A segunda ganhadora, que foi do procedimento com a Nicole, foi a Bebela. Olha, Bebela. A terceira ganhadora... não. Peraí que tá... Ela ganhou 2 vezes, ó. A Amina ganhou um procedimento com a Ana. A Demelin ganhou... A gente podia pular a Amina pra não ganhar tanto prêmio assim, né? O que você acha? Pode ser? Daí, se você estiver na live, daí a gente deixa você escolher se você quer o kitzinho ou... Tá, então é isso. Vamos lá. Mas a quarta? A quarta seria a Demelin. A quinta, a Jane. Jane Moro. E a sexta, a Beatriz Dutra. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai deixar a Amina como a primeira ganhadora. A Bebela como a segunda ganhadora. A Demelin como a quarta. Jane Moro. Você ganhou um ensaio com a sua filha. Aí, você aceita o ensaio ou você quer trocar por algum outro prêmio? Deixa eu ver o que tem de aqui tem outros diferentes.
A gente pode incluir É que, gente, é que aquilo que a gente falou. Quem comentou bastante são as mais, né? A fotografia da Mariana. Então a gente inverte, ó. Aqui, ó. É que na verdade eu vou fazer no papel aqui. Peraí, ó. Eu vou mostrar na tela a sequência. Segurei pra elas. Segurei. Cadê um papel? Agora. Peraí, ali. Vou pôr o nome da. Deixa eu ver. Que eu faço agora aqui. Sorteou várias vezes. Eu não imaginei que esse site fosse sortear várias vezes a mesma pessoa. Eu achei Porque ela comentou bastante. Né? A Amina acho que foi uma das que mais comentou. Uhum. Então deixa eu ver uma coisa ali. O primeiro lugar da Amina. Uhum. Que é o kit da Exalt. Uhum. O segundo foi a Bebela, que ganhou o procedimento com a Nicole. O terceiro seria a Amina, mas aí a gente vai pular para o próximo, que foi a Demily, que ganhou a esmaltação em gel. A Demily gosta de esmaltar as unhas, ela vai gostar em gel. O quarto foi a Jane? A Jane Moro, que ganhou então tá um ensaio. Certo. Não, o quarto não é um ensaio. Sim. Uhum. Não, o quarto é um procedimento com a Nicole. Jane, olha Jane, aí, ó, viu? Ganhou um procedimento com a Nicole que você vai amar, que é na sobrancelha. E eu confio muito no processo que ela faz, no procedimento que ela faz, e você vai gostar. Nicole. Então, a Beatriz ganhou o ensaio. Aí, B, a Beatriz Dutra. Ensaio. E a gente já vai ver sobre as regrinhas. Mas já aqui vou falando para vocês, antes da live, para não ficar essa confusão, eu já dei uma olhadinha nos comentários que a gente comentado antes de começar a live. E todas que eu vi seguiram as regras. Então, a gente não vai ali conferir, porque eu vi antes, tá bom? Mas e daí a quarta que ganhou vai ser o livro. A Suzara já tem o livro? A Suzara ganhou o livro, então. Porque daí os suplentes ali, né, de substituição, a Amina várias vezes, a Amina, você deveria ganhar todos os prêmios, porque você apareceu ela também apareceu 7 vezes. Uhum. Então a Suzara ganhou o livro da mãe daí. Ela vai ficar muito feliz. Eu acho que ela não tá conseguindo assistir ao vivo, mas ela vai ficar muito feliz. A Suzara. Isso. Gente, anotei aqui no papelzinho mesmo, tá de lápis. Depois a gente tira uma foto e posta junto lá. As outras ganhadoras também, que já teve das outras lives. A Mariana, que a gente tem que entregar a bolsa ainda, porque a gente não se viu. Tem... Quem que você não entregou ainda? Su tá aí. Su! Viu? Você ganhou o livro. Que legal. É porque, né, a Amina ganhou 2 vezes, então, né, a gente substituiu o prêmio. Amina, a gente tem que marcar com você, a gente te manda de Uber Moto daí, acho que você, não sei onde você tá morando agora. A gente manda pra você de Uber Moto seus mimos que você ganhou depois, da Exalt. Você vai gostar bastante, você gosta de maquiagem. Uhum. Então, eu tenho algumas coisas que você a Mariana vai tá esperando uma janta da sogra. Meu Deus, eu vou marcar na minha agenda, tá bom? Meninas, desculpa a confusão aí, é que esse sorteio, a gente imagina que o computador vai funcionar melhor que a gente, e às vezes não é assim que funciona. Mas a gente conseguiu colocar em ordem aqui. E a gente vai entrar em contato com as ganhadoras, tá? Pra marcar, né? A gente vai marcar lá também na postagem, lá das ganhadoras. Na postagem da live, né? Que a live a gente vai postar lá. Aí a gente posta lá quem foi que ganhou o quê. E é isso aí. Muito obrigada para quem participou. A gente vai manter mais sorteios pro mês. A gente vai ver se a gente faz mais uma parceria legal pro mês de junho. Não sei nem que mês a gente vai entrar. E a gente não promete que vai ser em todas as lives, mas a gente promete que pelo menos uma, se a gente for fazer mais lives, a gente coloca uns sorteios bem legais aí para vocês. Muito legal, gente. Muito obrigada. Obrigada mesmo de coração pelo incentivo de vocês, porque ter vocês agora aí participando, brincando, interagindo, está fazendo toda a diferença. Então, obrigada e vamos estar em oração para que Deus me use, me capacite para continuar
profetizando as nações, porque foi para isso que ele me escolheu no ventre da minha mãe. E guarda aí, principalmente para você que já é mamãe e é vovó. A maternidade é um altar de adoração a Deus. Grave isso e não deixe nada e nem ninguém roubar isso. Nem o cansaço. Tá cansada? Descansa. Descansa. Mas honre a Deus com a tua maternidade, tá bom? Gente, Deus abençoe. Beijo, amo vocês. E nos falamos aí pelos comentários da vida, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau. Lá em cima no X. Isso.